Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Bem-vindos ao canal Caso Extreme. O vídeo de hoje se trata, o vídeo de trata o quê? Sobre os 12 hábitos que todo técnico de informática faz e ele deve evitar a todo risco para não tomar prejuízo no trabalho. Seja técnico de informática ou outros ramos aí de técnicos, entendeu? De conserto de aparelhos em diante. Vamos lá, depois da vinheta, hoje é o que é? Os 12 hábitos. Vamos lá. Hábitos que todo técnico deve evitar. É, deve evitar. Que é aquele hábito de não fazer orçamento antes do serviço. Cara, você não fazer um orçamento antes do serviço é a coisa mais horrível do mundo. Porque você às vezes tem convicção que aquele serviço, você não faz um orçamento, não olha se é aquele defeito mesmo que o aparelho tem, o equipamento tem, aí você dá um valor, quando depois você vai ver, é mais trabalhoso do que antes. Só para você ter ideia, tem aparelhos que eu já tive prejuízo aqui de eu não fazer isso antes, que era para fazer um simples serviço de formatação, só que eu vim descobrir que era poeira no aparelho, porque a pessoa pediu também para botar o que troca no SSD, eu cobrei só a formatação. O SSD, quando eu abri, o bicho estava praticamente poeira viva, velho. Eu instalei o sistema, mesmo assim o bicho começou a querer travar, mesmo com SSD, porque o processador estava aquecendo demais. Aí eu tive que fazer a limpeza, igual porque eu não tinha como fazer cobrar um outro valor, porque até pelo CDC é errado eu cobrar outro valor, porque eu não dei um orçamento prévio do que seria o serviço total para fazer. Aí eu me ferrei. Então, antes de você ter problema, você faça o orçamento antes, para você falar com o seu cliente. Ó, só para você ter ideia, trabalhar sem deixar claro o valor pode gerar discussão e calote. É aquele velho que o cara vai dizer, não vou pagar e acabou. Aí você se ferra. Não faça serviço sem você fazer o orçamento. Você faça o orçamento primeiro, dá todo o detalhe do valor e o que vai fazer. E não abra o aparelho tanto que a gente fazer nenhum reparo. Dê o orçamento. Ó, é X para fazer tal serviço. E é tal defeito que tá. A pessoa não quis pagar, você não meteu mão, pronto. Você não saiu no prejuízo. Segunda coisa, segundo hábito, não registrar serviços e peças utilizadas. Cara, sem anotar isso, você perde controle de custos e não consegue justificar o valor ao cliente. Ou, velho, você tem que anotar tudo isso aí no. Eu vou mostrar um aplicativo para vocês que é top de linha para vocês que trabalham com assistência, para vocês verem como é. Você registra tudo, velho. Você usou peças e tudo, você bota ali ó, o valor que custou, entendeu? Aí o cara vai saber tudo, velho. Não dá, não. Você tem que ser o mais transparente possível com o cliente. Porque dificilmente um cliente, se você pegar, ser transparente com ele, ser ele fiel no seu orçamento, detalhando tudo, o cara vai voltar sempre e traz mais clientes. Agora também, eu não vou dizer que é um mar de rosas, que sempre você vai ter serviço atrás de outro, mesmo você sendo fiel e tudo, porque tem gente, tem clientes, principalmente quem mora em algum lugar, que toma 10-0, que o cara não indica ninguém, tem vizinho, às vezes tem um vizinho que ele nem indica seu serviço para outros. Ele é só aquele que só era aquele momento que ele não achou outra pessoa para fazer o serviço, achou você e saiu em conta o valor e também porque você faz o serviço certinho, aí ele escolheu você e acabou. Mas nunca mais volta e nem indica ninguém. Então você tem que aprender um pouquinho também a ter a mente aberta para isso. É, aceitar trabalho sem contrato ou garantia mínima. Cara, isso aqui dá brecha para o cliente reclamar depois e até pedir reembolso. É a pior coisa você aceitar o trabalho e sem contrato. Eu mesmo estou trabalhando agora com contrato. Eu faço direitinho, mando em PDF, a pessoa, eu até boto um PDF editável, ou então no momento ali eu faço o contrato, tem aqui ele, abro no Word, a pessoa assina, bota a área de assinatura. Eu vou até pegar uma impressora comum para poder imprimir isso, porque aí eu vou imprimir na hora e mandar a pessoa assinar. E eu não vou aceitar mais sem contrato não, porque aí a pessoa vai se responsabilizar
pelaquela parada lá que eu vou ter que fazer. A pessoa, se der errado, porque às vezes você fala para um cliente, ó, tem que fazer a limpeza, isso, para o computador voltar ao normal 100%. A pessoa não, só quer a formatação. Você faz a pessoa assinar o contrato, já deixando ciente que ela tá se responsabilizando por aquele serviço, que a partir dali, o que der depois dali, já não faz parte da sua área, porque você está tentando fazer o serviço certinho. Geralmente, quando você aceita sem contrato ou garantia mínima, a garantia mínima é o quê? A garantia de 90 dias você tem que especificar o que quebra a garantia. Quer ver uma dica? Compra aquele lacre casca de ovo, tá ligado? Aquele lacre de garantia casca de ovo. Bote em todas as áreas onde tem que abrir para mexer o aparelho. A pessoa, até naquela parte da tela ali, onde fica os coisas, quando se você trabalhar com um reparo de tela, bote ali. Se a pessoa romper aquele lacre, meu caro, e depois me reclamar, você tem que filmar, entregando ele com lacre completo, intacto, e deixar guardado no computador, tudo direitinho, imagina a pessoa, tudo, deixe câmeras na área do seu trabalho ali, focado no cliente, focado em você. Você tem as provas em vídeo. A partir daí você bota numa pasta no seu HD, no seu servidor, cria um servidor, NAS, bote esses arquivos tudo lá no NAS. Quando você precisar, meu filho, chega um Celso Russomano, por exemplo, na sua assistência, você tem as provas, jogou para ele ver, já foi. A pessoa que vai logo apertar sua mão e dizer que você está de parabéns é ele. Você ser transparente e mostrar as coisas real. O que você não pode é ter a cabeça quente um pouquinho igual a Getúlio, né, velho? Getúlio já foi, já era muito. É hoje, dá pra ver que é tudo um pouquinho impossível, mas na verdade, pô, porque o cara trabalhou com muita gente tentando dar golpe, né? A maioria dos caras que tentou ferrar com ele foi dando golpe nele, né? Aí o cara já ficou meio na defensiva sempre, né? Aqui, ó. Trabalhar sem um diagnóstico. É o terceiro hábito é. Ou o quarto hábito é trabalhar sem diagnóstico adequado. O quê? É o quê? Você trocar peças ou formatar sem certeza do problema pode ser o retrabalho e, ó, sem certeza do problema. Pode trazer retrabalho e perda de credibilidade. Ou seja, um cliente chega para mim e fala: Ô, Fulano, Calazói, é assim, ó. O meu notebook tá lento, eu não tô, ele tá travando muito, não tô conseguindo utilizar nada aqui nele, tá travando muito, tá muito lento. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? O orçamento, pedir para deixar por fazer o orçamento para verificar o que está acontecendo. E falando com ele, ó, vou precisar abrir para ver se é sujeira ou realmente vai precisar mexer no hardware. Porque aí você tem sempre que ter um SSD, um HD com um sistema operacional. Assim, ele antes de iniciar tudo, é tipo aquele sistema operacional pronto de início, tá ligado? Como o pessoal ensina a fazer aí, aquele Windows já com tudo instalado. Tenha um SSD próprio para você sempre fazer isso, jogar ali, ó, imediato, que você vai testar o notebook a partir dali, com aquele SSD de teste. Se nele ficar rápido, não der nada, você já está ligado que não era. Tem a limpeza, talvez caso tenha sujo, e vai ter que ter a formatação ou troca do SSD ou HD. Primeiro que você vai fazer. Mas teste sempre com HD ou SSD novo. Teste com SSD e com HD, para ver se muda alguma coisa. Se nos dois novos que você botar de teste andar rápido, sem travar, é o HD ruim. Por mais a sua ir com eles e com o seu equipamento de teste andar rápido, o HD era ruim, e quando você bota o do cliente fica lento, era o HD dele ou o SSD que estava ruim. Já deu para entender, né? Você testando com o dele e com o seu. Se com o dele e com o seu continuar lento, era sujeira. Então, você tem que fazer a limpeza para poder ir ver a taxa térmica do computador, ou depende do aparelho que você está consertando, você verificar o que está acontecendo, para tá dando problema. Eu estou referindo mais a computador aqui porque é minha área. Mas se for um motor, você tem que verificar o que está causando aquela lentidão, aquele travamento, ver se não é uma coisa que está ali no meio travando o rolamento.
Se é num videogame, ver se aquilo que está rolando não é um sobreaquecimento, não é poeira, também essas coisas, entendeu? Celular, pode ser a bateria que está com problema, pode ser a área de processador do próprio celular, pode ser várias questões. Pronto, você faz primeiro o orçamento e vê o que é. Nunca faça o trabalho sem um diagnóstico, senão você vai se ferrar. Quinto hábito, não documentar configurações e senhas. Ó, pode esquecer etapa, fazer ter que refazer tudo, além de confundir clientes. Você tem que ter tudo, documentar configurações, tudo, e senhas que vai ter que usar em alguns aplicativos. Né? Aí sim, não documentar e você esquecer etapas é problema. Você tem que ter tudo anotado, entendeu? Para não dar ruim. Qual é o sexto hábito? O sexto hábito é pegar serviço sem conhecimento suficiente. É aquele aprender fazendo. Rapaz, aí direto no cliente pode dar prejuízo. E muito grande e se algo der errado. Por exemplo, o cara que não sabe, por exemplo, como tem um canal aí, como muita gente vê lá em Anglu mostrando de um certo canal que conserta videogames, que sempre vai recap, faz isso e aquilo, diz que sabe consertar, e sempre os clientes chegam, manda para quem? Para Yanglu resolver. Porque o cara disse que sabia ajeitar um certo aparelho, mete, acha que é capacitor, que tem que trocar, troca, no final o aparelho não volta ao normal. Aí quando chega lá era o quê? Era um chip, era uma memória, era outra coisa. Pô, um exemplo disso é que eu já vi casos de pessoas tentando fazer conserto em PSP. Um exemplo que eu vou botar agora do videogame portátil, dos portáteis, né? PSP, que a pessoa dizendo assim, rapaz, o PSP não tá lendo o cartão, tal, é problema, tem que formatar, tem que mexer aqui, tem que mexer ali. Simplesmente quando você. Aí qual foi a coisa que eu vi uma camarada fazendo? Assim, rapaz, já tentou com outro cartão de memória. Quando botou outro cartão e botou para formatar, foi. Funcionou, ou seja, o cartão que a pessoa estava tentando utilizar estava com problema. A pessoa sem conhecimento faria o quê? Ia abrir, ia mexer em memória, mexer em processador sem necessidade. É a mesma coisa de computador também. Como eu disse, uma pessoa chegar reclamando que está lento o aparelho, não tá problema, você tem que fazer o diagnóstico, tem que saber o que está fazendo. E a pessoa dizer, ah, o HD está com defeito. Troca o HD. O computador continua lento. E aí? Já era, né, velho? E fora fazer ou então dizer que era processador simplesmente se for soldado. Aí você troca, bota um outro, continua, e às vezes como você vai comprar processador sucata, o da pessoa era bonzinho, você bota um sucata. O sucata de 3 meses, até antes de 3 meses, pifa, você tem que fazer refazer esse serviço, cada garantia. Aí é problema. Outro hábito muito, o sétimo hábito muito ruim, que muito técnico faz, que dá problema em qualquer área, é você não testar o equipamento antes de entregar. Que é você, ó, devolver com defeito ou erro simples, mancha a sua reputação de um jeito terrível. O que é que você tem que fazer? Você tem que pegar aquele aparelho do cliente, testar na frente dele, e você tá gravando esse teste. O camarada, oxe, tá ok, ficou bom. Você já testou com ele falando isso, e mostrando que ele tá satisfeito, saiu perfeito. Ele pode vir, ele pode vir até com o pessoal lá de Brasília inteiro na sua porta para tentar lhe ferrar. Não vai conseguir nunca, porque as imagens e as suas provas valem mais do que 1.000 palavras. Você já consegue se safar se ele fizer qualquer cagada. E a dica que eu já dei, colocar aquele lacre, casca de ovo, rompeu aquilo e já tá na ordem de serviço avisando que rompeu aquilo, perdeu a garantia, já era. Você já ficou e já está praticamente. Você está isento da culpa do que acontecer com o aparelho a partir do momento que você entregou ao cliente. Se aquele lacre for rompido, garantia perdida em 100%. Então ele não vai ter direito a nada. É muito melhor.
Outra coisa que é o oitavo hábito é aquele aceitar pagamento só depois. Cara, você corre um risco de calote. O ideal é sempre um sinal ou pagamento parcial adiantado. O que é que o pagamento só depois? Você só dá para fazer o famoso fiado quando a pessoa que vai ser o cliente é uma pessoa conhecida que é de confiança em 100% e sempre aquela pessoa que uma pessoa que tem um nome bom na praça e não deixa de pagar ninguém. Aquela pessoa que o dinheiro caiu na conta dela, ela vai lhe pagar e te liga, já pergunta seu Pix. Aquela pessoa que você dá para você fazer fiado sem pensar duas vezes. E não é qualquer um que você escolhe para ter esse privilégio, não. É problema. Aí, geralmente, é melhor você botar a placa lá, não trabalho fiado. E ter a maquininha de cartão, aceitar no Pix, tudo, e evita o fiado. Fiado é problema. Porque tem aquele velho ditado, do fiado, você vai perder o cliente e o amigo de uma vez só. Beleza? Nono, usar peça de baixa qualidade para baratear. Cara, esse é o pior erro de todos. Usar peça de baixa qualidade para baratear. É tipo o caso do caso do que eu falei antes aí, que acontece. Os capacitor que o camarada lá faz os recap, que sempre dá problema nos videogames e que vai parar na mão de Yang Lu, Yang Lu cansa de mostrar. Capacitor Sheng. Essa marca de capacitor é horrível, é um capacitor que ele estoura a qualquer hora. Ele é tão frágil, é tão fraco, que ele estufa de primeira. Qualquer é, abalo em uma tensão, tipo um sobrecarregar a tensão e bater nele, ele incha de primeira. Ele estufa, estoura, vaza tudo, mata o aparelho. Esse é um capacitor tão fuleiro que os técnicos honestos e que trabalham sério não compram esse capacitor. E sempre quando vai comprar em lojas da internet, eles procuram ver qual é a marca. Se for Shang, ninguém compra. E vocês veem que se você for comprar da China, diretamente da China ali no AliExpress, ou pela Shopee na área de ali, China, nunca tem essa marca Shang lá. Só vende a marca top de linha, entendeu? E décimo, que é o hábito, falar mal de outros profissionais. É o seguinte, é, isso passa a falta de ética e afasta clientes que valorizam confiança. É o seguinte, o que é isso aqui? Esse décimo hábito aqui. Por exemplo, eu trabalho aqui numa assistência minha, aí mais à frente tem um técnico de informática igual a mim. Eu falar mal desse cara, meu irmão, eu tô queimando meu filme mais do que queimando do cara, porque aí vai me mostrar que eu sou uma pessoa desleal, sou uma pessoa que não quer ver o outro ser sucesso, e o cliente vendo isso não vai querer trabalhar comigo, vai querer trabalhar com um cara que vai dizer, "Oxe, por que será que ele tá falando tão mal daquele cara?" Aí vai fazer lá com o cara, às vezes o cara faz até um serviço bom, entendeu? E se o cara não, e se por acaso vir alguém que fez com ele, não deu certo o serviço, você não fale nada, não dê opinião, finja que não escutou nada e faça o seu serviço. Um dia, que às vezes o cara é seu vizinho ali, você até troca ideia com o cara, depois chega no cara nas manhas, pô, e dá umas dicas. Chega lá, ô fulano, aconteceu isso, isso e isso outro dia que me levaram lá, só que eu não falei nada, nem toquei ideia, nem nada, não dei opinião, mas isso. Rapaz, passa assim, assim, assim que você se dá bem. Você dá a dica pro cara, pô. Ajuda o cara também, que às vezes você vai estar cheio de serviço, que às vezes você pode impor, jogar pro cara para o cara fazer também. Não queira o meu serviço só para você. Aí é complicado, pô. Ajuda, que às vezes um ajuda o outro, entendeu? O 11º hábito é aquele não se atualizar. O caso que eu falo sempre é daquele que o pessoal fala de Babu, aquele cara lá. Ele, quando os outros vai perguntar uma coisa sobre o Windows Update, fala que não é muito bom deixar ativado.
ele dá aquelas carteiradas, né? O quê? É uma pessoa que não se atualiza, pô. Pô, a tecnologia que ela tá mudando. Caras como ele e outros aí vivem na época do Windows 7. Acha que não se pode fazer isso e aquilo no Windows ou em qualquer aparelho que for. Um exemplo disso é aqui, ó. Vou dar, vou dar um exemplo. É, tem cara por aí até hoje que acha que se você montar um som, por exemplo, é, vou dar um exemplo aqui básico. Eu tenho aquele som que eu estou montando. Que ele é com um amplificador ZK-TB21 e o ZK-502MT. Todos os dois trabalham com saída ao woofer, o médio e agudo, 50 watts. Tem gente que acha que eu não posso botar, diz até hoje que não pode botar, que dá ruim, bota um alto-falante com maior potência que vai dar ruim. Não vai dar ruim. Quem limita o que esse alto-falante, driver, ou sub, ou seja o que for, a potência é o amplificador. Se eu botar um amplificador de 50 watts num alto-falante de 100, ele só vai tocar 50. E é muito melhor ele trabalhar nos 50, às vezes, do que ele trabalhar na potência total dele, que você está deixando ele já no limite. Aí qualquer surto que der no amplificador lá, que ele jogar um pouquinho a mais da potência, na hora que der um defeito no chip, ele mata o alto-falante. E você com folga, se ele vir demais, o alto-falante for potente, corta. Não atinge tanto, não ferra o alto-falante. É um exemplo. Aí tem gente que não acompanha a tecnologia, que a tecnologia muda, as coisas mudam, não se atualiza, o ensinamento de novo. É tipo, tem gente que acha até hoje que você pega um celular original, tem aquelas né, que fica falando que você não pode utilizar ele no carregador. Não, ó, eu não vou dizer que é 100% recomendável você fazer, né? O certo é não fazer. Porque dependendo do uso que você vai fazer, você vai ficar com ele na mão e vai esquentar o aparelho. E isso vai demorar para carregar e vai ficar forçando o carregamento. Pode acontecer de sobreaquecer e explodir. Pode acontecer. Mas o que mais acontece é o que? Carregador paralelo. Causa isso. Ele sobreaquece muito rápido e explode. Mas o original não vai acontecer. Mesmo que você demore um pouco mais, vai esquentar, mas não vai acontecer o pior. E outra, dependendo da marca do aparelho, no caso do Motorola, ele para de carregar e entra no modo proteção de sobrecarga. Ele não carrega a partir dali. Enquanto você não soltar o aparelho, não deixar ele quieto lá no canto, enquanto ele quieto, como ele já tem aquela parte da câmera que detecta que tem alguém olhando para ele, usando ele não vai voltar a carregar enquanto ele não ficar quieto. O próprio sensor dele não mostrar que ele está quieto e ninguém mexendo em tela. Aí ele não vai voltar a carregar. Isso é o que? A tecnologia já está mudando rápido e tudo ficando muito mais moderno do que o que era antes. E hoje tem celular de marcas aí, e se você tem uns aí que ele fica apitando, mandando mensagem, vibrando até você parar de usar ele para ele voltar a carregar. Só para você ter ideia. E o 12º hábito é aquele de misturar contas pessoais e de serviço. Cara, aí vai ficar difícil de você saber o lucro real e você vai acabar achando que está ganhando mais do que o que está ganhando. Que é o quê? Você ter várias outras coisas que você faz e você misturar com as contas de serviço. É tipo, vou dar um exemplo, você ser trabalhar como técnico e no final de semana, quando não tem serviço e você escolhe o final de semana, você ser entregador da Shopee, por exemplo. Se você não separar essas duas contas aí, você se ferra. Você vai achar que está ganhando, nos dois você está ganhando um dinheiro muito alto. Aí no final das contas você vai ter um prejuízo daquele que você vai achar. Quando você descobrir a real que em nenhum dos dois você está ganhando tanto quanto deveria estar ganhando, aí já viu, né?
Você vai fazer gastos achando que aquele dinheiro todo vai criar confiança em um desses serviços e no final o prejuízo vem. Então, esses 12 hábitos aí são sinistros. Você tem que ter cuidado, e principalmente na área técnica de serviços e tudo, e nessa da conta você tem que ter cuidado. E um hábito extra aqui, que é o 13º hábito mais horrível do mundo, é aquele hábito de você ter horário de início de serviço, de expediente, horário final, e vou dar um exemplo, no horário final do expediente, chegar pessoas querendo fazer serviço ou deixar aparelho, essas coisas. Ah, deixar aparelho ainda até dá para relevar que você faz ali o cadastro. Você deixa já anotado tudo que a pessoa falou, até num bloco de notas, e deixa já em cima ali do aparelho. Quando for os dados, tudo, quando for no outro dia, você vai, já passa tudo a limpo lá e depois manda até via PDF para a pessoa a ordem de serviço, o orçamento, quanto ficou. Mas serviços assim para você fazer ali e fazer o reparo, não faça no final do expediente. Não acostume muito para você ficar lendo o seu horário, e não compensa. Às vezes não compensa. Receber o aparelho ainda dá para relevar, porque pelo menos você vai ter já um. Caso não tenha muitos aparelhos para você fazer serviço. Se tiver um bocado, não pegue. É esparro. E evite acumular muito serviço, que a mente de um ser humano não aguenta tanto esforço, não. E ninguém é um robô, ninguém é o Exterminador do Futuro, o Robocop, o Super-Homem, o Batman, tal, entre outros, né? E a mente é, nesse mundo da ficção aí, a mente desses seres aí, meu filho, parece que não esgota nunca, né? Aí é problema. Eu recomendo também um ambiente, aqui já é uma dica top de linha, que é um ambiente que você faça um ambiente de trabalho, um local assim, onde você tem uma bancada e tudo, o mais silencioso do mundo. Por exemplo, se você tiver uma casa grande, um local grande, faça aquele laboratório, um forro de isopor, drywall, que for, que abafe o som externo, deixe você naquele silêncio. E vou dar uma dica até para você relaxar, de música, até para você relaxar. Bote música clássica, por exemplo, você pode botar um Mozart, ou aquela, eu esqueci até o nome do cantor, que é aquela Minuet, você pode botar ela para ir tocando. Você vai relaxando tão tranquilamente que quando você pensa que você já fez uns 15 serviços, tá tudo pronto, com sua mente focada, ali, relaxando. É um som. Música clássica realmente é música de relaxamento. Você fica de boa, com a mente bem tranquila. Não vai botar um funk nem coisa, não, que aí já complica, né? A não ser que você baixe só as batidas sem a música em si, só as batidas ali. A música, caso você goste da batida do som dos instrumentos, você pode gravar, pegar o playback e botar só o playback, pra ficar de boa lá relaxando. Então, valeu, fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau. Deixa nos comentários o que achou do vídeo e diga aí qual o hábito que vocês acham mais sinistro, né? Que muitos técnicos de vários setores fazem, né? E diga qual é o hábito que você mais, assim, durante esses anos todos de trabalho que você fez, qual o tipo de hábito que você faz sempre e que dava problema na sua assistência aí. Valeu, fui.